Olha, acho que um pouco sim, mas a gente entende também que o grupo não está definido, o grupo não está fechado, então é normal o professor querer testar. A gente sabe que uma Copa do Mundo não é sobre os 11, sim sobre quem vai ser convocado, porque muita coisa acontece, uma competição de tiro curto e pode haver lesões, suspensões, então ele tem que definir bem o grupo de quem vai jogar, quem vai estar no banco, enfim. Acho que é importante jogar, óbvio, cada vez chegando mais perto da Copa, a gente quer estar participando, ganhando entrosamento. Acho que desde que o Mister assumiu, a gente vem numa sequência muito boa e a gente espera continuar assim, seguindo esse bom caminho. 実際ですね、アンチェロッティ監督の傾向としては、まずこのグループを決めていってですね、るように感じますが、ですから完全に閉じられたわけではないということですね。11試合、11人ですね、のレギュラーを決めるとしてもですね、やっぱりこのワールドカップという短期間の大会をするときにはですね、やはり怪我でありですね、サスペンションとかありますので、そうした大きな意味を見てですね、一つのグループを作っていくということで、今後もですね、そういったテストをしていくのではないかというふうに思っております。我々選手としてはですね、早くこのレギュラースタメンを決めてですね、よりこのチームワークをですね、高めていきたいと思うんですけども、そういった他の思惑もあるというふうに思います。Olha, acho que o professor vem me passando muita confiança, acho que eu venho vivendo o meu melhor momento com a camisa da seleção, isso é muito importante para mim. Estou muito feliz, muito contente de volta aqui no Japão, onde tive boas memórias. Vou ferrar o intérprete de novo, hein? Onde já tive grandes memórias. Já estudamos sim um pouco da equipe do Japão, mas acho que o mais importante é o que a gente vai fazer amanhã, né? A gente não tem ideia do que o Mister vai fazer, se vai mudar, se não vai. Então a gente quer, enfim, quem está em campo, desempenhar o melhor futebol. Como eu falei, está chegando um momento de Copa, então todo mundo que tem a oportunidade tem que mostrar, porque a Copa do Mundo é algo que nosso país espera ansiosamente, a gente jogador também. Então, enfim, continuando essa pegada, mas estou muito feliz com o momento que venho vivendo aqui. 私は今代表の中では一番ですね、いい時期ですね、いい状態にあります。ですから非常に自信も感じておりますし、そしてここ東京はですね、非常に良い思い出があります。オリンピックの思い出ですね。それで実際ですね、明日はどうなるかは、それは監督がどういうふうに考えるかについて私たちはまだ知らされていません。それはチームを変えていくのかですね、そういったことは知りませんが、いずれにしてもですね、もうワールドカップに向けて、最大限のですね、活躍をしていきたいと思っております。ワールドカップというのはブラジルにとってですね、もう非常にこのブラジル国民が待ち望む大会ですので、ぜひ頑張っていきたいと思っています。で、日本についてもいくらかはですね、すでに研究しております。Olha, como eu falei, eu acho que esse é um dos meus melhores momentos com a camisa da seleção. Isso também é muito graças a ele, a confiança que ele me passou, da conversa que a gente teve. Acho que, como você falou, o ciclo veio de muita coisa. Ramon, Diniz, Dorival e agora ele, muito conturbado, muitas coisas aconteceram. Mas o importante é que a gente está chegando na reta final forte, motivado, com boas atuações, não só individual como coletivamente. Enfim, num 4-2-4, num 4-3-3, seja a formação que o professor queira para cada jogo. A gente está indo muito bem em todas elas. Como que eu posso falar é que eu estou muito feliz, lisonjeado, quero poder continuar jogando e ir muito bem no meu clube essa temporada também, para que cada vez mais eu possa ganhar espaço aqui dentro da seleção e quando tiver a oportunidade de jogar aqui, continuar jogando bem, fazer o Mister feliz, né, e que eu possa continuar sendo titular, não sei se indiscutível, mas continuar sendo titular. 今申し上げた通りですね、私は一番いい状況にあります。で、監督ともにも信頼を得てですね、監督ともきちんと話をして、そこから得た信頼ですと。そしてこのサイクルに関しましては、最初にハモン監督ですね、あとその後ジニース監督、そしてドリバオ監督という、それぞれの監督がいまして、それぞれで私はプレーしてですね、そして今本当にこの最後のもうこのラストスパートの時にチームが非常に強く出来上がったという素晴らしいパフォーマンスを見せられているということですね。それは424であり433でありですね。ですから今この現状にてですね、非常に私たちはいい結果を出せていて、で私もクラブでもですね、非常に良い結果を出せています。ですから今後もですね、監督に応えるようなプレーをしてですね、監督を幸せにして、できればですね、このままずっとレギュラーで居続けたいというふうに思っております。Olha, acho que para mim teve exemplo claro agora, né, no meu voo de vinda, a janela quebrou
2 janelas na metade do caminho, a gente teve que voltar. Eu fiz um voo de quase 40 horas e no diante do jogo ele perguntou, tá bem? Eu falei, lógico, quero estar no campo, quero jogar. Pra gente é um prazer, a gente quer fazer história, a gente quer representar nosso país. Sempre foi um sonho. Eu ainda lembro um pouco de 2002, né, quando a gente foi campeão, a festa que foi, né, e poder, enfim, representar o Brasil e, se Deus quiser, ser campeão diz tudo pra gente, é algo que a gente sempre sonhou, e vestir essa camisa sempre foi um objetivo, vai continuar sendo. Enquanto eu tiver força para jogar, eu quero poder estar vestindo essa camisa. Eu acho que para todos nós que está aqui é um orgulho tremendo representar a seleção brasileira. 今回いい事例がありまして、イギリスからですね、来るときに飛行機が40時間のですねフライトになってしまったんです。窓が機材の窓が壊れてですね、で40時間かかってようやく韓国の方にですね着いたんですけども、監督にですね疲れてないかというふうに聞かれたら、もう全くやる気満々ですというふうに答えてですね、もう絶対ですねこのチームにプレーに参加したいと、でこのチームの歴史を作りたいと、これはずっと私の夢でしたというふうに答えました。で本当に私どもはです2002年ですね、ここ日本でブラジルが優勝した時のそのお祭りというか、そういうの気分をですね覚えていますので、私たちも絶対優勝したいというふうに思っておりまして、それが我々のもう子供の頃からの夢でありですね、代表のシャツを着るのがですねずっと夢であります。ですから私はですねこのプレイヤーとしてですね現役でやれる間はですねずっとブラジル代表のシャツを着たいというふうに思っております。Acho que sim, com certeza jogar com o Casemiro, que é um cara que tem uma história linda no futebol, fica mais fácil para qualquer jogador. Tendo mais liberdade para jogar como eu venho jogando no meu clube também me ajuda mais, estou mais habituado. Acho que desde quando eu comecei eu sempre fui mais um camisa 8, e apesar de poder jogar como um camisa 5 ou com 2 ou até com 3, então é uma posição que eu estou acostumado. Acho que, além disso tudo, a confiança que o treinador me passou também, as conversas que a gente teve, foi algo que me ajudou bastante. Mas, sem dúvida, ter um cara como o Casemiro do lado, um cara que muito vitorioso, um líder, ajuda qualquer jogador. で実際にですねその通りでありまして、私はですね今本当にそういう自由を与えられていて、ゲームを作るですねゲームメイキングの自由を与えられておりますと。でもちろんですね隣にカゼミーロというですねこのもうこの勝利をですねよく知っている選手と一緒にプレーできるということが、やはりその自由を与えてくれております。と同時にですね、私もそのクラブでですねニューカッスルでも同じようなポジションを務めておりまして、基本8番なんですけども、私は5番ですね、もっと守備的に、あるいは2番3番というのを務められます。いずれにしてもですね、これは何よりもこの今のポジションは監督に自信と話してこの自信を与えてくれたですねポジションですのde, この非常にですね今のこの役割に満足しております。Lembro pouco, muito pouco mesmo, era muito jovem, tenho algumas lembranças, mas nada muito grande assim, mas lembro que foi uma festa enorme no Brasil, lembro comemorando. Acho que Tóquio é um país especial pra gente, gosto muito das pessoas daqui, gosto muito do país, quero muito poder trazer minha família pra cá um dia também. Depois dessas vezes com seleção, ainda fiz pré-temporada com o meu clube aqui há 2 anos atrás, então eu tenho mais vindo em Tóquio do que no Brasil ultimamente, mas é um país maravilhoso, a gente se sente muito bem aqui e espera fazer um grande jogo amanhã também. そうですね、ブラジルでは非常にみんなお祭り騒ぎになったのは覚えています。私はまだ幼かったんですけども、そこを覚えております。で東京にはですね本当に良い思い出があって、日本の人々や日本の国というのが大好きで、いつかですね家族を連れてですね日本に遊びに行きたいと思っております。日本は実は2年前もですねニューカッスルのプレシーズンで来ております。ですから本当に日本ではですね良い思い出ばかりです。むしろ東京の方がですね自分の国よりも多く帰っているような気がします。来ているような気がします。Acho bons jogadores, também conheço o Minamino, jogou muito tempo no Liverpool, o Kubo também é um jogador que a gente conhece bastante, é uma boa equipe, assistimos alguns vídeos deles dos últimos jogos, a gente sabe que gosta muito de controlar o jogo, ficar com a bola, não podemos dar espaço, porque se damos espaço é uma equipe muito difícil de se jogar, mas já estudamos o Japão e esperamos neutralizar e fazer um grande jogo amanhã.
非常にレベルの高い選手たちだというふうに思っております。他にも南野選手ですね、リバプールにいましたし、久保選手も知っています。ですので、非常にですね、日本というのはですね、非常にレベルの高いチームだというのは、我々も日本代表もですね、すでに研究しておりまして、特にこのボールをコントロールしようとするチームだというふうに理解しておりますので、明日はですね、やはりそのスペースを与えてはいけないということを念頭にですね、なんとかですね、日本のゲームを無効化してですね、我々の方がですね、素晴らしいゲームをしたいというふうに思っております。Pedir desculpa aos japoneses, mas que permaneçam assim, né? Sem vitória deles, que a gente consiga fazer um grande jogo amanhã. Como eu te disse, a gente já estudou a equipe do Japão, não podemos dar espaço, sabemos que tem grandes jogadores, o coletivo deles é muito forte, mas a gente pretende jogar do mesmo jeito que jogamos contra a Coreia, controlar o jogo, controlar as ações e ganhar mais um jogo. Arigatou, sayonara. それで大変申し訳ないんですけど、この記録はですね、無敗記録はこのまま続けさせていただきたいというふうに思っております。でもちろんですね、日本には素晴らしい選手がいてですね、非常に優れたチームがあります。さっきも言いましたようにですね、このスペースを与えず、我々の方がコントロールをしていきたいというふうに思っております。で、韓国戦と同様の内容で、いきたいと思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。